Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Estamos hoje, mais uma vez, né, dando sequência nas aulas de controle dimensional, né, preparando aí o pessoal, né, que irá fazer as práticas, né, presenciais aí, né, do curso de controle dimensional, né, na modalidade, né, caldeiraria e tubulação, né, que é o CDCL, tá bom? Ok? Então, mais uma vez aí, uma boa noite a vocês que estão chegando aí no nosso canal, vocês que nos assistem pela aula gravada também, uma boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês assistem aí, tá bom? Sejam bem-vindos, né, a vocês que são nossos alunos, vocês que estão aí acompanhando o nosso canal, tá? Nós agradecemos, né? E também agradecemos caso você, né, deixe aí o seu like, né, os seus comentários no nosso vídeo, né? Compartilhe para quem necessita, tá? Isso ajuda bastante nós trazermos aí, né, mais e mais conteúdos da área de inspeção para vocês, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, né, uma novidade que eu queria trazer para vocês aí, né, é que nós estamos aí, né, com cursos novos aqui na escola, estamos também aí, né, com opções, novas opções para os nossos ex-alunos, fora as, né, sempre ofertas que nós fazemos específica para os nossos ex-alunos. Então, se você nos acompanha, né, é um ex-aluno e tem interesse em outros treinamentos, não deixe de entrar em contato conosco antes de fazer o fechamento, né? Nós temos propostas especiais para vocês, tá bom? Tranquilo? Tá? E sobre novidades, né? Nós estaremos trazendo para, né, próximo ano, no primeiro semestre ainda, né? Algumas novidades referente aí, né? A novos cursos exclusivos que estaremos lançando, como o Estanqueidade, por exemplo, tá bom? E estamos caminhando, né, para trazer, né, além desses, outras novidades, que assim que possível nós vamos informar vocês. Não deixem de acompanhar nossos canais, tá bom? Convidamos você a participar do nosso, né, canal aqui no YouTube, tá? E também temos, né, outras mídias, né, como grupos no WhatsApp, no Instagram, vocês encontram o CFPX também. Pessoal, sem muita delonga, né, mais uma vez boa noite a vocês que nos acompanham aí. Só, né, verificando aqui, o pessoal está chegando, deixe aí o seu nome, por gentileza, tá? O som tá ok? Tranquilo? Tá? O pessoal está chegando aí. Nós já vamos aí, né, sem muitas delongas, porque nós temos que, né, abordar hoje duas práticas, tá? Do controle dimensional, tá bom? Então vamos para a nossa apresentação, ok? Enquanto o pessoal vai chegando aí, tá? Só aguardo aí, né, o retorno do áudio, se está ok, para nós darmos sequência, tá bom? Tá tranquilo? Messias está aí, Ricardo Lino também já está aí. Beleza? Boa noite, tá? Bem, né, vamos seguindo então, tá? Lembrando que a nossa dinâmica aí vocês podem colocar as dúvidas diretamente pelo chat online. Nós vamos, né, abordando aqui durante a aula, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então nós estamos aí comentando sobre as práticas de controle dimensional, tá? E hoje nós vamos aí fazer uma prévia sobre a PR 087. Vamos pegar o marca-texto, tá? PR 087 fala de gabaritos de forma para vasos de pressão. Então vamos conhecer um pouquinho o que é esse tal gabarito de forma, tá?
só vou a princípio recapitular. Lembra lá quando nós falamos, né, ou quando vocês viram na plataforma o conteúdo específico de metrologia que falava de instrumentos, e um dos instrumentos de medição eram gabaritos, tá? Nós vimos gabaritos para furação, nós vimos gabaritos, por exemplo, para eixos, né? Que são ali comuns na área da mecânica, né? Mas para a caldeiraria temos gabarito de forma, né? Ou seja, ela vai dar forma ao, né, tampo, por exemplo. Tá? Então, é um gabarito da forma de quê? De que forma? Da forma de um tampo. Tá? Você tem ali, né, um procedimento onde você pode executar, criar, né, um gabarito desse tipo para o controle dimensional. Tá? Então, isso é muito pertinente, né, para quem trabalha na inspeção. Ok? Principalmente se for, né, em série, por exemplo. Tá? Se for feito em série. Normalmente é feito de madeira, né, ou algum madeirite, algum material, né, leve, né, para ser manipulado, mas que seja rígido e não deforme. Tá? Ok? Vamos verificar um pouquinho, então, do que traz esse procedimento, na verdade, né, essa PR da ABEND específica para a prova, tá? Então, no item 1, né, nós já vimos um pouquinho dessa estrutura nos outros documentos, vai sempre trazer o objetivo, correto? Então, para o nosso objetivo, né, o documento fala que vai descrever processos de traçagem desses gabaritos específicos para vasos de pressão com tampos que sejam ou elípticos ou semi-elípticos, tá? Ou torisféricos ou toriesféricos, né? Ou tem algumas pessoas que falam torosféricos, né? Então, variam aí. Na nossa terminologia aqui tá torisféricos, tá? E os hemisféricos, tá? Então, são 4 tipos de tampos que nós temos que distingui-los. Nós vamos ver na sequência que praticamente nós vamos trabalhar com 2 tipos, os torisféricos e os semielípticos, porque o hemisférico basicamente é simples, é uma simples, né? Com compasso ou com cintel nós já traçaríamos num único passe, né? Então não tem muitos fins didáticos, né? E, né, ficaria sobrando os semielípticos e os elípticos, tá? Mais um detalhe que traz aqui no item 1, né, é que este procedimento é para o processo de qualificação de pessoas, né, no caso do controle dimensional, né, e todo o curso, nós lembramos, né, sempre bom lembrar, que é baseado numa outra norma, que é a NA 008. Não confundam a qualificação do controle dimensional com a NA 001, porque a NA 001 também é da BEND, mas é para ensaios não destrutivos, tá ok? No nosso caso, é controle dimensional NA 008, tá? Aí, né, aí eu trouxe aqui uma imagem, né, comentando um pouquinho aqui desses tipos, né, já que é tampos, né, e é vasos de pressão, né, existem vários tipos de vasos de pressão, tá? Então, se o objetivo é fazer um controle dimensional desses tampos, né, nós vamos ter que ali ter um pouquinho da noção ali, né, de cascos, né, diâmetro interno, diâmetro externo, comprimento, tá? Então, muitas vezes nós temos que nos atentar ali ao formato, né, desse equipamento como um todo, para depois, né, partir ali para o, né, controle dimensional, tá? Aqui também uma imagem para reforçar o entendimento, né? Uma conformação de tampos. Então, os tampos são feitos a princípio isoladamente, para depois serem, né, unidos, né, por junção soldada
aos, né, cascos, né, cilíndricos, tá? Então, nós temos aqui, né, esse a princípio aqui, pelo formato dele, possivelmente, né, ele parece um touro esférico, tá? A gente vai verificar através, né, de algumas ilustrações, desenhos, como que é a diferença entre touro esférico e semielíptico. Aqui abaixo, ele já está parecendo que é um semielíptico, tá? E aqui do lado eu tenho um cônico. Opa, mas cônico não está na norma. Não. Mas muitas vezes você vai ter que fazer um controle dimensional de um tampo cônico. Só não está incluso nas cobranças que nós temos na ABEND. Mas eu trouxe aqui para vocês verem, né, um pouquinho da dinâmica em campo, né? Creio eu que vocês já tenham aí uma experiência em campo, né, e já viram esses equipamentos, né? Ok? Conforme for, fiquem à vontade para comentar aí também, né, no nosso chat, tá bom? E não esqueçam de deixar o nome, tá, pessoal? É para o nosso controle interno aqui, né, dos alunos presentes, tá? No item 2, o item 2 traz um documento de referência, e aliás é um documento internacional, mas é muito conhecido, tá? É a ASME 8, né? Regras para construção de vasos de pressão, tá? É a tradução aqui, né, da ASME 8. Então ela é muito conhecida aí, tá? Mundialmente, ok? Aqui eu trouxe só uma ilustração, né, para vocês verem aí, pelo menos a capa, né, desse documento, ok? Basicamente, quando se fala em procedimentos, né, outras normativas, mesmo nacionais, sempre tem uma relação com a ASME, tá? A ASME tem né, um princípio ali, né, de ditar regras para a construção de equipamentos pressurizados, tá? Principalmente, tá? E no caso, o vaso de pressão é ASME 8. Se fosse uma caldeira, por exemplo, seria ASME 1, tá? A ASME 5 comentaria, por exemplo, dos ensaios pertinentes, tá? Nesse processo. A ASME 9 também é muito conhecida aí pelo pessoal, que às vezes até temos um treinamento específico da ASME 9. É a ASME que fala de soldagem. Aí, se vocês imaginarem um inspetor de soldagem, tudo o que ele faz tem muita relação com a ASME 9, tá? Fora a AWS, enfim, né? Cada burocracia, cada norma tem a sua aplicação, tá? Então, ilustrei um pouco o contexto, né? Porque esse procedimento ele é bem simples, tá, pessoal? Um procedimento que traz bastante texto, tá? Traz alguns esquemáticos da traçagem que nós vamos ver. Essas imagens eu coloquei somente de apoio. No item 3, vai falar, por exemplo, da terminologia, né? E só traz um termo, um único termo que traz é o anel enrijecedor, tá? Então, aqui é a definição: anel externo ou interno ou costado do vaso, feito de perfil metálico com a qualidade de enrijecer o costado. Ou seja, eu trouxe aqui duas imagens, tá? Uma do próprio vaso, abaixo, tá? Onde vocês podem perceber aqui, ó, que ele tem aqui, né, tipo umas aletas, né, que essa estrutura soldada na lateral, né, é um anel enrijecedor externo. E ele poderia ser interno também, tá? Ele poderia ser interno. Então, aqui acima, né, eu trouxe esse croquis, né, só para a gente ter uma ideia de como que é esse sistema, né? Então, você teria a alma, né, e teria a mesa inferior aqui. Então, pensa ali que você teria, né, uma estrutura que você precisa prevenir, né, que ela deforme, tá? Que ela deforme. Então, por exemplo, no caso desse vaso, possivelmente ele vai estar trabalhando num processo
em que não tem somente a pressão positiva, né, que é a pressão maior que a atmosférica. Pode ser que ele tenha ali dentro do processo uma bomba de sucção, tá? E possivelmente tenha um vácuo, tá? Então, para ele não implodir, eu preciso reforçar a estrutura, tá bom? Porém, né, é uma terminologia aqui que não vejo muita, relação com o nosso caso aqui. A gente vai estar tratando somente do tampo, né, e não do costado no caso aqui, tá? Pelo menos desse procedimento, ok? Mas eu acho que, né, dentro do contexto aqui vai ter a palavra, então eles resolveram colocar só para tirar essa dúvida, né? Caberiam outras, né? Caberiam outros termos aí, falando de gabarito de forma, né? Mas, enfim, né? No item 4, nós verificamos que a norma traz os recursos, né? Então, já vimos que no caso, né, das PRs anteriores, né? Nós íamos utilizar trenas, nós íamos utilizar esquadro combinado, né? Paquímetro, né? E nós vemos que todas elas tinham uma similaridade, né? Aqui já muda um pouco, né? O que vai tá incluso aqui até a trena, nós vemos aqui no primeiro e no segundo item, trena e escala, tá? Mas depois aqui, ó, sintel ou compasso, tá? Então, são duas ferramentas que trabalham, né, com curvas, tá? Tanto o sintel quanto o compasso, porém na traçagem, né, o compasso ele ajuda aí a traçar retas paralelas, perpendiculares, né? Então, existe toda uma dinâmica, né, da caldeiraria para se traçar, tá? Utilizando o compasso com auxílio, né? Como um auxílio para identificar os pontos, tá? E também o riscador, né? Então, temos um riscador com ponta de vide, que é para você marcar, né? A curva francesa ou régua flexível, ambas têm o mesmo intuito, que é, junto com o riscador, você traçar uma curva que não é possível traçar com o compasso, tá? Então, o compasso ele serve quando eu tenho um raio único, né? Eu tenho um único raio, eu consigo traçar ele, né, com o compasso. Quando eu tenho um raio que varia, que é o caso da elipse, eu não consigo usar o compasso. Eu só utilizo para identificar os pontos, né? Mas aí eu preciso de um outro auxílio, que é uma régua flexível e a curva francesa, que são basicamente réguas plásticas, né? Ok? Que estarão, ou se tiver a curva de nível, ou se tiver ali a régua flexível, né? A curva francesa, aliás, desculpa, né? Vocês têm que saber a mesma dinâmica para ambas, tá? Alguns preferem mais a régua flexível, tá? Eu particularmente gosto muito de utilizar a curva francesa. Se bem que não faço muita traçagem, né, pessoal? É mais aqui nas práticas mesmo, né? O esquadro metálico, tá? Para auxiliar também na traçagem. E aí, prancheta, esferográfica, lapiseira, calculadora, né? Isso daí também nós vimos que é o material de apoio, né, para se executar a prática com a organização, com limpeza e tudo mais. O que não comentou aqui é que nós teremos também uma chapa, tá? Então, vamos traçar em que local, né? A curva vai ser traçada numa chapa metálica, né? De 1 milímetro, 1,5 milímetro, tá? Meio milímetro, tá? Uma chapa bem fininha, onde você vai traçar o seu, né, o seu gabarito de forma, tá? Aqui nós temos algumas imagens, né, para complementar, né? Junto aqui acima, eu coloquei o complemento que sempre traz de praxe quando nós abordamos recursos, que é falar que todo instrumento deve ser calibrado. Vocês perceberam que todos os procedimentos falaram isso, tá?
Por isso que é muito importante e nós ressaltamos sempre que você relate quais foram os instrumentos que vocês utilizaram, tá? Se estavam calibrados e verificar os instrumentos. É o primeiro passo que você faz durante uma prova, ok? Tranquilo? Bem, pessoal que está nos acompanhando aí, tranquilo? Alguma dúvida? Ricardo Lino, o Messias, né? Tem o pessoal que sempre nos assiste aí posteriormente, né? Caso não tenham dúvidas, nós temos os nossos grupos de estudo, tá ok? Mas fiquem à vontade aí para comentar. Então, ó, escala, esquadro e trena são itens que nós iríamos, né, estar disponível para utilização. É importante nós termos aqui a calculadora, né, o compasso para medir. Então, né, tem ali os compassos, tá, para se traçar os pontos. Aqui abaixo tem uma foto do Sintel, tá? Então, esse Sintel aqui eu achei interessante, né? Que normalmente ele pode ser numa peça única, mas esse daqui ele tem uma haste removível, tá? Você consegue achar, encaixar ele, né? E fazer ângulos e raios bem maiores, tá? Você consegue fazer raios longos, né? Se não tiver esse instrumento, nós conseguimos usar uma técnica para raio longo que está descrito nesse procedimento. Eu achei interessante isso. Então, nesse procedimento tem, né, a dinâmica para a traçagem de raios longos também. Nós vamos ver já já. Aqui, mais algumas fotos, né, para vocês conhecerem, né? Aqui nós temos aqui os riscadores e os compassos, ok? Que são, né, disponíveis para se traçar na chapa, tá? Aqui na foto superior, nós temos a régua flexível, e realmente ela é uma régua flexível, mas basicamente nós não utilizamos ela para medir, somente para apoiar sobre a superfície e ter uma referência para usar o riscador, tá? Que é a mesma referência que nós acharíamos na curva francesa, que está logo aqui abaixo, né? Ela é plástica, ela tem uma geometria específica que foi projetada para ter várias opções de raios. Então, é um conjunto de 3 réguas, né? 3 pequenas curvas, tá? Que fornecem aí vários ângulos possíveis e você tem que praticamente, ao deslocar sobre os pontos, né? Achar a medida que é cabível, tá bom? Aí, né, fechamos o item 4 com bastante ilustração, né, para mostrar um pouquinho dos equipamentos. Partimos aqui para o item 5, onde já vai começar a comentar sobre a execução da prática. Tá? Aí nós vemos que começa um pouquinho a definir os parâmetros, né? A gente vai ter que entender um pouquinho dentro desse contexto, né? Alguns parâmetros como, por exemplo, né, o raio maior, raio menor, diâmetro interno, né? Aí tem que ter a relação com a espessura. Então aqui eu trouxe também um croquisinho, né? Para a gente verificar um pouquinho aqui, por exemplo, né? No primeiro item, o H, que é a altura do tampo. Então nós temos aqui, ó, ressaltando aqui de amarelo, o H maiúsculo, né? Que vai ser a altura do tampo. E o que é essa altura do tampo? É o H2 mais o H1. Então, o H2, tá? Vai ser só a altura, né? Contando a curva. Basicamente, nós vamos trabalhar em cima do H2, tá? O H1, basicamente, é uma área, né? Cilíndrica, praticamente, tá? É uma área cilíndrica que faz né, a circunferência do tampo para a soldagem, tá? Então, é nessa linha que nós vamos fazer ali, né, a junção, tá bom? Temos ali a espessura, né, que é indicada aqui pela letra E, tá? O raio maior, nesse caso aqui, né, raio maior e raio menor, né,
está diretamente ligado com o tor esférico. Nós vamos ver ele já já, tá? Então, esse tampo aqui, só de falar que tem raio maior e raio menor, né, eu poderia estar falando ali, né, de um tampo tor esférico, tá bom? Que ele tem dois ângulos. Aqui, ó, dá para ver aqui, ó. Eu vou ressaltar com uma cor diferenciada, vermelha, né? Nós temos aqui um raio aqui, tá? Indicado pela letra R maiúsculo, e temos um outro rainho aqui, tem um R minúsculo aqui, tá? E o diâmetro, né? O diâmetro é o diâmetro do próprio vaso, tá? No caso aqui, né? Diâmetro interno, né? Dá para ver pela cota. Aí o diâmetro externo, você tem a espessura, você consegue achar o diâmetro externo, ok? Vai ser mais 2 vezes a espessura, tá bom? Raio do vaso é metade do diâmetro. Então, esses dois raios que nós citamos aqui, tá? São raio do tampo. Existe o raio do vaso, que é meio diâmetro, tá? Então, não confundam isso também. Ainda dentro do item 5, né? Existe um pequeno roteiro, né, para a confecção desses gabaritos, tá? Na prática ali, né, é muito mais fácil do que na interpretação do próprio procedimento, para vocês verem como que faz, né? É porque basicamente, né, tem algumas maneiras de se fazer ali as medidas, tá? Mas normalmente já tem uma dinâmica conhecida esses ensaios, tá? Por exemplo, o semelíptico vai ser dado ali, né, numa proporção 2:1, né? E também, quando nós falamos ali, né, do tor esférico, também vai ser dada uma relação a ser trabalhada. É bem fácil traçar, tá? Se tem essa relação, tá bom? No caso aqui vai comentar diretamente da ASME, tá? E vai comentar de umas dimensões L, DO, T, né? Tem essas referências diretamente da própria ASME, né? Com esses cálculos, tá? E por que entrou nesse contexto da ASME? Porque quando se fabrica um vaso, você fabrica dentro de um código construtivo. E é aqui que está essa referência. A gente tem que fazer os cálculos dentro dessa sistemática da norma. Porque é ela que define ali, né, os métodos, né? No caso do ASME, do tampo semelíptico, do tor esférico, tá? Aqui vai ser separado em 3 itens, né? 5.1, 5.2, 5.3, tá? No 5.1, né? Tem algumas tabelas, né, que são referência da ASME, ok? Para, né, se definir o tipo de tampo, o perfil do tampo, tá? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa, tá? Não me lembrou certo se essa imagem é direto da ASME, tá bom? Mas aqui tem o tampo elipsoidal, né? Aqui temos aqui um tor esférico, aqui nós temos um hemisférico, que é meia circunferência, tem o cônico, tem o tori conical, né? Um tori cônico, ele tem um pequeno ângulo aqui na ponta dele, ó. Tá? Esse daqui, a diferença entre esses dois é que esse aqui não tem essa curvinha, tá? E o tor esférico sempre vai ter um ângulo, né, aqui nas proximidades ali, né, da borda, tá? Um ângulo menor, tá bom? O semelíptico já tem uma variação contínua do ângulo, tá? Sempre o tor esférico eu consigo definir dois ângulos, um maior e um menor. O elipse, o elipsoidal, não tem como definir dois ângulos. São vários ângulos que variam conforme a posição, tá? Ok? Então, não tem como, tá? Então, aqui, quando nós falamos em
DO, né, é o diâmetro out, né, externo. O L vem de length, que é comprimento, e o T de thickness, que é espessura. Tá? Então, são siglas derivadas dos termos em inglês. Ok? Aqui no item B fala das tabelas, né? Como que se define os comprimentos, né? Na prática, isso aqui vai ser nem tão aplicável, né? Mas aqui, né, está falando das figuras específicas UG 29.2, né? Essas UGs são figuras específicas da norma, tá? Onde se define aqui alguns parâmetros lá, tá ok? Praticamente são as figuras que estão aqui no procedimento mesmo, tá? Aqui eu só trouxe uma a mais aqui, né? Porque comenta aqui, por exemplo, né? Depois de definido o gabarito de forma, deve-se consultar a figura UG80, tá? Ponto 1. E definir o desvio máximo permitido de circularidade. Lembram que eu comentei quando nós falamos da PR 107, que esse desvio de circularidade, né, estava relacionado ali, né, com duas medidas ortogonais no tanque? Tá? Aqui praticamente vai ser isso, mas a gente não vai aplicar isso no nosso gabarito de forma. Tá? Isso daqui são as tolerâncias que nós vamos ter que, né, verificar em campo num tampo. O tampo acabou de ser conformado, por exemplo, né? Esse daqui, por exemplo, é interessante. Esse aqui tem um nominal de 50, tá? Dá para perceber por causa das medidas que colocaram aqui. Vamos perceber que esse daqui tem um nominal de 50. Aí uma medida deu 49,5. A outra deu 50,5. Percebe-se uma ovalização, tá? É dentro, né, da ASME que nós vemos as tolerâncias aceitáveis. Não se preocupem, né? Não vamos ter que interpretar ASME nesse treinamento. Simplesmente traçar ele, né, na medida nominal que for passada, não vai ter que verificar nem laudar, como nós fizemos em alguns outros procedimentos, tá bom? Beleza? Aí no 5.2, né, esse contexto do 5.1, pessoal, só trouxe aí uma relação da ASME com a dinâmica da traçagem, tá bom? Beleza? Só conferindo aqui o pessoal que está chegando aí, né? Não esqueçam de deixar aí o seu nome, tá, pessoal? Tem gente que está acompanhando a gente e ainda não deixou aí o seu registro para o nosso controle. Beleza? Dúvidas até o momento? Alguém já trabalha na caldeiraria, com traçagem? Aliás, né, uma curiosidade minha. Vocês que nos acompanham, alguém já traçou um gabarito de forma para conferência de um tampo? Na prática, em campo mesmo? Né? Já pediram isso para vocês? Comentem aí no nosso chat aí, que é interessante a gente saber, tá bom? Bem, 5.2.1 tem uma pequena introdução, né? Adotam-se tampos com curvas elípticas por ser o perfil de maior resistência, tá? À pressão interna e é praticamente igual ao do cilindro de mesmo diâmetro, né? Tem ali essa característica de ter uma resistência muito boa, né? Não tão quanto do hemisférico. O hemisférico é perfeito, tá? Mas o semielíptico ele tem uma boa relação, tá? A elipse é uma curva que é formada por um ponto que se move em um plano, ou seja, aquilo que eu estava comentando, tá? Aqui nesse item do meio, né? O segundo item, que eu não tenho ali, né, uma definição específica do ângulo, que é ou do raio, no caso, tá? Mas ela varia de ponto a ponto, tá? Em terceiro, de acordo com a figura 1, o ponto móvel está representado com as letras B, C, D, né? E os focos pela letra F e F'. Vamos ver essa imagem aqui, tá? Então, ó, imagine que, né, nós temos uma relação aqui, ó,
traçado, né, uma relação entre A e B. Na verdade, aqui foi dado A e a linha, né, uma reta. Eles se espelham, né, por um perfil de simetria. E o B e o B' também tem um perfil de simetria. Tá? Aqui é a parte básica daquela ideia, que na elipse você não tem um ponto em comum. Todos os pontos, eles variam na elipse. Tá? Mas você tem aí, né, algumas referências. Por exemplo, aqui o F e o F', tá? Que formam uma referência aí. Tá? Bem, né? Essa daqui não é ainda a dinâmica que nós aplicamos na prática, tá? Só é a explicação, né, do conceito da elipse, beleza? Mas no item seguinte já vem um pouquinho da dinâmica do traçado. Então, 5.2.2 agora sim fala do traçado da elipse, tá? Então, ó, um resumo bem prático, né? Nós precisamos, deixa eu só trocar minha caneta, ficar mais fininha. Aqui, ok. Então, aqui, ó. Nós precisamos, primeiramente, ter uma reta de referência, né, que vai ser a reta AO. Então, nós temos aqui, ó, A, O, porque O de origem, tá? Vamos nos preocupar com um quadrante. A nossa prática vai ser em cima de um quadrante, não é para traçar a elipse completa, nem meia elipse inteira ali do tampo, tá? Nós vamos fazer um quadrante da elipse, tá? Então, traça-se AO, tá? É o primeiro passo aqui, ó. Aqui, ó, tá o contexto, essa imagem e essas orientações é o que está no procedimento. Então, aqui, ó, primeiro passo, divisão de AO em partes iguais. Calma. Primeiro passo, tem que traçar a AO para depois dividir, certo? Aí nós vamos dividir a O, por exemplo, em 1, 2, 3, 4 partes. Tranquilo? Pegamos aí o segundo item, né? Tem um T aqui, ó. Essa simbologia é de uma reta perpendicular. Tá? Perpendicular a quê? Ao ponto A, né? A linha. Então, nós vamos traçar uma perpendicular, tá? Para fazer praticamente um quadrante ali. É nesse quadrante que nós vamos estar traçando, né, a nossa elipse, tá? Só que nós vamos ter que achar também aqui, ó, né, depois que nós traçarmos aqui, por exemplo, né, no A', né, essa paralela, na verdade a gente vai traçar ela aqui no ponto O, né? Nós vamos traçar, né, praticamente o meio diâmetro. Então, olha só, eu vou fazer aqui uma outra cor, vou pegar a cor verde. Eu vou pegar também aqui o nosso marca-texto, para ficar mais visível, na cor verde. Aqui eu tenho tampo, tá, pessoal? Vou fazer um... Né? Aqui eu tenho tampo. Esse tampo aqui, ó, ele me dá um raio, tá? Então, vamos supor que esse raio aqui do tampo, ó, esse aqui é o raio do tampo, tá? Aliás, eu escrevi raio, né? Porque eu ia chegar no raio. Na verdade, aqui eu fiz o diâmetro, né? Se tiver um diâmetro de 200, tá? Então, nós sabemos que o meu raio vai ser 100. 100 é a medida de A a O, tá? Só que daí o exercício, né? Ele vai chegar para mim e vai falar, ó, a minha proporção, aqui não está no procedimento, tá? A minha proporção da elipse é 2 para 1. O que significa esse 2 para 1? Esse 2 para 1 significa que se eu tenho 100 no meu raio, né, que na verdade era 200 o diâmetro, tá? Eu vou ter metade disso à altura do tampo. Vamos pegar uma outra cor aqui para ficar bem distinto, tá?
Então, nós temos aqui, ó, o trecho BO, que vai ser igual a 50. E aqui o trecho AO vai ser 100. Justamente por causa dessa proporção de 2:1 que foi dada. Tá? Se fosse dada outra proporção, ia ser feita dessa mesma maneira. Tá? É só um exemplo. Tá ok? Bem, traçando esse retângulo, nós temos aqui, vamos lá, a gente fecha uma paralela de 50 junto com a O. Então, CB é paralelo a O numa distância de 50. Como que eu marco esses 50? Posso marcar na escala, posso usar o riscador direto, né? Posso usar o compasso para marcar. Né? O importante é que eu tenho que marcar 100 em cima e 50 do outro lado. Tá? Como que vai ser o procedimento, pessoal? Notem aqui, vou fazer de vermelho. Aliás, eu vou usar uma outra figura, tá? Para a gente visualizar melhor. Eu já coloquei aqui, ó, tá? Então, fizemos um quadrante. Vou aproveitar, né, que nós temos aqui, ó, o nosso valor de 50 e de 100, tá? Traçamos ali com o compasso, régua na chapa metálica. Não temos a curva ainda. O próximo passo é o terceiro passo aqui, ó. Tem dois risquinhos paralelos assim, ó. É a simbologia de linhas paralelas, né? Foi os quadrantes que a gente fechamos aqui, tá? E depois no quarto item, né? Segundo e terceiro no ponto C, esse terceiro e quarto é fechando esse quadrante aqui, tá? Que nós colocamos aqui, tá? Aí a partir do quinto o procedimento vai ser o seguinte, ó. Dividir AC em partes iguais. Então aqui, ó, vou dividir o meu AC em 1, 2, 3, 4 partes. Acompanharam? Então de A até C eu dividi em 4 partes. Tá? Aí eu vou ter que dividir também o meu AO, tá? É o mesmo número do AO aqui, ó. Se eu dividir em 4 ali, vou dividir em 4 aqui também. 1, 2, 3, 4. Tá? Na verdade, deu mais partes aqui, né? Eu falei 4, mas na verdade foi 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, quanto que eu vou ter de cada medida aqui, ó? 100 dividido por 5 partes, tá? Eu vou ter 25 aqui, né? Ou não, né? Vamos pegar a calculadora aqui, né? Opa! Não vou conseguir pegar a calculadora agora aqui. Tá? Aqui também eu vou dividir por 5 partes. Então, aqui eu vou ter, ó, 50 dividido por 5. Tá? Eu vou ter aqui 10 milímetros, certo? Aqui praticamente eu vou ter 20, então, que é o dobro, né? Então, 20 milímetros aqui, 20 milímetros aqui, 20 milímetros aqui, 20 milímetros aqui e 20 milímetros aqui. Tá? Aqui, 10, 10, 10, 10 e 10. Tá? Ainda eu não tenho essas linhas. Vamos traçar as linhas. Como que eu vou traçar a linha? Aliás, antes mesmo, ó, eu posso usar o compasso para, né, fazer todas essas marcações aqui, né, para depois eu traçar linha por linha aqui, ó. Então, o que é o intuito? Depois que eu montei o quadrante, eu divido a C, divido a O, né, acho essas referências para traçar essas linhas aqui, ó. Do meu ponto B', tá? Eu vou traçar sobre essa referência todos os pontos. Precisa colocar todos os pontos? Não. Coloco só a parte de cima onde eu sei que vai cruzar lá, pessoal, tá? Às vezes vocês pegam alguns por aqui, não tem a linha inteira, né? Não tem a que cruza aqui, mas tem a parte lá de cima, porque é só aquela parte que eu preciso, na verdade, tá?
Então, aqui eu peguei B' e, né, tá, o sexto item aqui, ó, a partir de B' interceptam as retas a partir de B. Tá? Então, tracei, né, na referência horizontal, que foi a O, também vou ter que traçar na referência vertical, que é a C. Vou só mudar a cor aqui para vocês verem que, né? Vou traçar aqui do ponto B. Então, eu usei B', vou usar o ponto B. Vou traçar em relação aqui aos pontos que eu tracei na minha vertical, tá? Ok? E o que eu tenho agora? Eu tenho os cruzamentos, tá? Cada um desses cruzamentos aqui vai me dar um ponto da minha elipse. É aqui que eu vou usar a régua flexível ou a curva, né, francesa, tá? Pessoal, às vezes dá para pegar um pouquinho a manha. Essa prática eu comento muito com o pessoal que dá para fazer ela no papel, tá? Então dá para você treinar muito com compasso escolar, né? Com sulfite, com caderno, enfim, né? Para não esquecer o processo, o procedimento, tá? Mas basicamente é isso, né? O que vai ser feito na prática. Depois que você traçar essa elipse, né? Eu vou limpar aqui a minha tela para ficar só a elipse, né? Vamos lá. Deixa eu limpar todos esses pontos aqui, né? Para vocês verem como que ficou então, tá? Então, depois que eu dividi tudo aqui, tá? Eu obtive os pontos, né? Opa, deixa eu voltar lá, gente. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Deixa eu pegar aqui a caneta mesmo. Então, ó, cada um desses pontinhos aqui, ó. Vou trocar a cor também, que não vai dar para visualizar muito. Vamos de marcar texto mesmo, dá. Ó, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Eu tenho que usar 3 pontos para fazer a minha marcação. Então, o primeiro é aqui, né? Na junção, tá? Eu pego a cada 3 pontos e faço um alinhamento com minha régua flexível dos 3 pontos. E vou traçando, tá? Então, notem que 5 pontos foi muito pouco, tá? Aqui eu poderia ter dividido em mais pontos, tá? Poderia ter dividido em mais pontos aqui, ó. Dividir em 5, poderia ter dividido no meio aqui, assim, ó. Quanto mais pontos, mais precisa fica a minha elipse, tá? Mas não precisa exagerar também, né? 10 pontos seria um limite bom aqui, tá bom? Isso da elipse é uma das opções que pode cair na prova, tá? Aí, se não cair a elipse, qual que é a outra opção que normalmente pode cair numa prova da BEND? O tampo torisférico, que daí já é outra dinâmica, pessoal. Não tem nada a ver com a primeira, tá? Já tem uma dinâmica totalmente diferente, tá? Bem, antes de prosseguirmos, então, pelo menos creio que deu para ter uma noção de como que é a traçagem do tampo semielíptico, né? Pelo menos marcar os termos, tá, pessoal? Para não se confundir na hora da prova. Na prática, nós iremos fazer os dois tipos, tanto o semielíptico quanto o torisférico, para vocês ficarem preparados para ambas as provas, tá? Beleza? Nenhuma dúvida? Tranquilo, tá? Deixa eu deixar meu like aqui também, tá? Obrigado aí pelo like, pessoal que deixou aí, tá? E vamos embora então. Tranquilo. Torisférico, tá? O torisférico ele tem uma configuração que, né, basicamente vai lembrar dois ângulos. Então, notem só aqui, ó. Eu tenho um raio que nós chamamos de raio menor, tá? E o raio maior, tá?
que é um raio que nós chamamos de raio longo. Tá? Então, o raio longo, ele tem uma distância desse ponto I, tá? Até o ponto G aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó, eu tenho um único raio, que é o raio longo. E aqui nas extremidades, nas duas extremidades, aliás, né, nós teremos aqui um raio diferente, que é um raio menor. Tá? Essa é a diferença. O outro, né, a elipse, eu não consigo dividir em dois raios. Tá? Isso muda a forma de nós fazermos a traçagem. Se bem que começa a similaridade quando nós falamos que nós vamos traçar somente um quadrante e claro que o primeiro ponto tem que ter uma reta. Tá? Eu tenho que ter uma reta. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, né, para nós trabalharmos, né? Eu trouxe essa imagem, que ela até traz alguns detalhes a mais, né? Que aqui eu tenho um diâmetro interno de 3.000, né? Eu tenho um raio longo de 2.100, aqui tem até as tolerâncias, né? Dá para ver aqui mais ou menos. Eu tenho um raio menor de 525, né? Eu tenho uma saia aqui de 50, né? E aqui no ponto A, ó, tem um detalhe, né? Vai falar da solda, né? Tem um chanfrinho ali, ó, de 37,5, mais ou menos 2,5 grau. E que também vai falar da espessura. Aí, ó, 19,05 a espessura, tá? Tem uma tolerância aqui também, ó. Ok? Tem até o nariz da solda aqui, ó. Tá? Tem uma cotinha do nariz da solda, tá? Não se preocupe, só trouxe como conhecimento a mais, né, para vocês aí saberem o que é um tampo e o que poderia ser pedido no controle dimensional. Então, além de você controlar ali, né, o formato, pode ser que você tenha que calcular esses detalhes também. Verificar chanfro, a preparação para solda, né? Ok? Aqui no procedimento não é cobrado, eu trouxe como item extra aqui para vocês, tá bom? No item 5.3, né, fala de uma tabela que tem uma relação, tá? Novamente, essa relação é da ASME, tá? Ok? Eu ainda não confirmei se esse item está nessa relação, né? Eu peguei essa referência dessa ilustração, né? Tem até a altura aqui, ó, 913, né? Eu não confirmei se está dentro do padrão ASME. Não necessariamente tem outros padrões, tá? Tem somente o ASME. Tá ok? Mas também, normalmente, não vamos trabalhar com essa tabelinha. Tem algumas fórmulas, tá? Que trazem aqui, tá? Mas, normalmente, o tampo torisférico, deixa eu ver se eu trago uma imagem melhor aqui. Vou voltar nessa imagem que eu acho que vai ficar mais fácil de trabalhar, tá? E vou apagar aqui, para a gente fazer uma dinâmica de como que seria o processo. Mas deixa eu ver se eu acho que eu não tenho, porque eu já... Né, uma imagem maior. Tá? A partir do momento que você tem ali, né, a ciência do tamanho, porque tem que ser dado pelo menos o raio maior, certo? Cadê? Aqui. Tá? Então, vai ser dado pelo menos um raio maior. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, que o raio maior é 200, tá? Então, tá aqui, ó, meu raio maior é 200. O que vai ser dado? Vai ser dado uma relação, ó, relação. O raio maior é 200 e eu tenho uma relação de 1 para 4, de 1/4. Tá? Então, como que eu calculo o raio menor? Porque eu vou ter que calcular ele, né? Ele vai ser igual a esse 200 dividido pela relação, que é 4. Tá? Então, o raio menor aqui nesse caso vai ser 50. Tá?
Então, aqui eu já tenho 2 valores, eu já consigo trabalhar com eles. Então, primeiro, né, vou trabalhar com o meu raio, né, primeiro eu tenho que ter uma referência, né? Eu vou traçar o OE, tá? E desse OE, né, eu sei já o diâmetro, certo? Vai ser dado, por exemplo, o diâmetro do vaso, tá? Eu sei o raio, eu vou ter que tirar esse raio daqui também, tá? Então, esse diâmetro aqui, ó, né? Diâmetro dividido por 2 vai me dar o raio, tá? Eu vou traçar aqui, né, essa curva. Eu vou pegar aqui vamos pegar aqui em marca-texto amarelo mesmo. Primeira curva que eu vou traçar é a curva longa. Tá? Vou traçar uma curva longa aqui com esse raio aqui. Com raio longo. Tá? Então, eu fiz essa referência, né? Eu preciso identificar, né, essa distância aqui, ó, tá? Que vai ser metade do diâmetro, tá? Porque eu tenho que identificar o meu raio curto nele. Vamos pegar aqui, opa, tá. Aqui, vermelho. Se eu identificar o raio curto aqui, que eu já sei que é 50, eu marco 50, né? Então, meu diâmetro aqui, ó, vai ser menos 50, tá? E eu acho o ponto F. Sabendo meu ponto de origem aqui, ó, mais o meu ponto F, eu consigo achar, né, essa curvinha aqui. Não preciso fazer dos dois lados, é só de um, tá? Então, praticamente, eu já matei o exercício. Só falta fazer a saia, que vai ser dado também, tá? E o touro esférico, basicamente, é isso, tá? Ok? Você fecha aqui, né, a altura, tá? Fecha a altura, né? Junto com a saia, você vai ter o tampo semi-elíptico, ou, desculpa, touro esférico, né? Vou até apagar aqui, ó, a parte que nós traçamos aqui, tá? Essa vai ser mais ou menos aqui, né, o seu, né, tampo, tá? Ok? Lembrando, esses dois raios não é o raio do diâmetro, tá? O diâmetro vai ser outro valor. Beleza? Aí temos, né, aqui a dinâmica que nós vimos, né? E depois, no item 5.4 desse procedimento, tá aqui, vamos pegar marcar texto, vai falar de um outro procedimento, de um terceiro procedimento, tá? Que é o traçado de arco grande. Ele tem uma dinâmica muito semelhante ao que nós fizemos no semi-elíptico, tá? Mas ele não é muito cobrado na prova. Mas tem uma particularidade que eu vou comentar com vocês, né? Do traçado do raio grande, que é bem simples. Eu vou fazer direto aqui no esquemático. Então, aqui, ó, é o traçado dele, tá? Nessa figura 8. Então, o que nós começamos? Primeiro, traçando a corda, né? Então, uma semicorda, AC. Então, traçamos aqui A até C, né? Aí, a flecha CD é aquela perpendicular que você vai fechar fazendo um quadrante. Não vai fazer o quadrante aqui, viu? Você até traça AE, entendeu? Mas aqui você vai pegar um ponto externo, tá? Que tem que ser paralelo. Eu vou fazer de uma outra cor aqui, ó. Vamos, pega aqui, ó, referência aqui, ó. Eu vou traçar uma reta de D até o A, tá? E depois eu vou traçar aqui, ó, uma perpendicular, 90 graus aqui, ó, para traçar esse ponto F, tá? Ok? É essa a diferença, tá? Essa é a diferença do arco longo, tá? Em vez de fechar o quadrante, a gente pega uma paralela e você divide aqui, né?
1, 2, 3, em 4 partes. Divide em cima também 1, 2, 3, 4 partes, tá? 4 e 4 aqui em cima também, né? 4 partes, tá? Você consegue traçar ali, né, as suas retas de referência cruzadas e os pontos de intersecção dessas retas entre a horizontal e a vertical que você vai traçar, tá? Essa prática não se cobra muito nas provas, né, de controle dimensional, mas é muito fácil, é muito semelhante à dinâmica que nós vimos no semielíptico. A única diferença é que não tem aqui né, tem essa dinâmica do 90 graus. A única diferença é essa, tá? Você pega a diagonal de AD e você vai traçar aqui uma 90 graus, tá? Bem, né, esse aqui é um pouquinho aí, né, do procedimento, né, de gabarito de forma, tá? Aqui fala aqui no item 6 dos registros, tá? Depois que você traça, né, sobre a chapa, né, vai ser passado uma transparência para replicar, né, no papel vegetal, ok? E você vai ter que fazer né, colocar os valores, tá? Então você vai fazer na placa, vai transportar ali, né, para um papel manteiga vegetal, entendeu? Para ficar arquivado, né, certamente, tá bom? Aqui, né, um pouquinho da prática, como que é então, né? Praticamente ali sobre o balcão, né, estão as chapas, tá? É uma prática individual, ou seja, cada aluno terá uma chapa. Essa chapa praticamente ali, né, dá para traçar os 2 tampos tranquilamente, ok? Vai ser dado as referências, né, uma folha com as cotas, né, com os valores para serem aplicados, né? Ok? É praticamente um relatório, mas você não preenche nada no relatório, só coloca nome e, né, o instrumento que você utilizou, tá? No final, no papel vegetal, você vai, né, desenhar ali, né, o tampo, né? Você praticamente vai fazer ali, né, colocar as cotas, né, e desenhar o tampo junto com uma legenda, tá? Junto com a legenda. A legenda você vai colocar o tipo de tampo, né, seu nome, né, e os parâmetros que você utilizou, tá? Tranquilo? Esse é o fechamento da prática. É uma prática rápida, de praticamente 1 horinha você já finaliza uma prática desse tipo, tá? Então, é tranquila, tá bom? Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar aqui no chat, ver se tem alguma dúvida. Não, tranquilo. Pessoal, nós temos pouco tempo, mas eu gostaria de comentar sobre uma outra prática, né? Eu acho que eu foquei bastante nessa parte da traçagem, né? Que é o procedimento. A última prática que nós comentaríamos é a NBR 5426, que fala da inspeção por amostragem, tá? E essa norma, né, ela serve como próprio procedimento. Ela é um procedimento. Mas não é a BEND, ela é geral, ou seja, estamos diretamente em contato com uma norma aplicada na prática, e não somente para as provas da BEND, tá? E ela vai tratar, né, de um procedimento praticamente de recebimento de materiais, tá? Então, é muito aplicável no controle de qualidade de recebimento, tá? E você pode ter que, né, verificar esses parâmetros, né? Então, praticamente ali vai definir como você avalia um lote. Você vai fazer o lote 100%? Muitas inspeções são 100%, correto? Mas tem inspeções que vão ser feitas por amostragem. E você tem que saber, né, esses parâmetros de amostragem para definir essas quantidades.
né? Se o procedimento não estiver descrito, você vai ter que fazê-lo. E é essa a atividade que nós vamos fazer. Elaborar um roteiro para verificar, né, um lote de inspeção, tá? Então, basicamente, nós vamos ter uma amostra, nós vamos definir essa amostra conforme a quantidade de lote e os requisitos do cliente, tá? E nós vamos ver se ele, né, aprova ou não, ou reprova, né? No caso aqui, vai ser rejeitado o lote ou o lote vai ser aceito, tá? Se ele é rejeitado, o que acontece, né? Na prática ali, né, vai ter um procedimento que vai orientar ou realmente voltar para o fornecedor o lote ou fazer uma inspeção 100% para aceitar, né, parcialmente, possivelmente, né? Mas aqui nós vamos chegar somente no aceito, rejeito, tá? O fim, praticamente não vamos, né, passar daqui. Para avaliar esse lote, nós precisamos, claro, de um relatório. Nós vamos ter um relatório específico que vai ter ali qual é o material, né? Vai ser parafuso, porca, arruela, o que vai ser o material, o tipo de inspeção, tá? Quantidade do lote, nível de inspeção, risco do consumidor, é um outro parâmetro, tá? QL é uma porcentagem dada, é um valor, né, de qualidade limite, e qual que é o plano de amostragem que nós vamos estar trabalhando, e tudo isso com o intuito de nós fazermos um roteiro da solução, tá? Então, lote da peça, o que nós vamos ter de recursos? Nós não temos item aqui, tá, gente? Lembra que quando nós falamos do procedimento tinha vários itens, aqui não tem, tá? Então, a gente vai precisar do lote da peça, claro, tá? Pelo menos as informações. A calculadora para fazer os cálculos, se for o caso. E a norma para conferência das tabelas, tá? Nós vamos trabalhar muito com tabelas quando nós falamos em inspeção por amostragem. E eu preciso saber, né, quantidade, nível de inspeção, risco consumidor em porcentagem, né, esses dados eu preciso ter essas informações. O que nós temos separado para essa prática, né? Parafusos, pregos, rebites, tá? Pode ser qualquer elemento, arruelas, ok? Esse tipo de inspeção vai ser uma inspeção por atributos. O que é uma inspeção por atributos? Nós avaliamos ele visualmente, não vai ter que medir nada, apesar de ter disponível paquímetro, por exemplo, lá, não se mede, né, porque senão não seria uma inspeção por atributos, tá? Então, eu vou definir um atributo, por exemplo, tamanho. Esse atributo eu vou visualizar. Se eu tenho um tamanho diferente, é um item inconforme, tá? Eu vou segregar ele, tá? É assim que é essa prática. Ela começa praticamente, né, analisando, né, o tamanho do lote, tá? Com o nível de qualidade. A primeira tabela, então, ó, nós cruzamos duas informações. Eu vou supor aqui que meu lote tem 200 peças. Então, ó, 200 peças fica aqui, ó, entre 150 e 280. Então, 200. E eu vou colocar meu nível de inspeção mais comum. O nível de inspeção mais comum é o nível 2, tá? Podia ser nível 1, nível 3. O que eu faço? Eu faço um cruzamento dessas informações. E eu acho uma letra. Eu chamo essa letra de código literal. Pessoal, tudo isso que eu comentei é o que eu escrevo no meu procedimento. Eu gosto muito de fazer uma relação da seguinte maneira. Ó. Nós vamos estar com a norma aberta, né? KNBR 5426. Então, vejam só. Na NBR, consultado a NBR 5426, na tabela 01, com o tamanho do lote para o nível de inspeção 2, encontramos o
código literal G. Esse roteirinho que eu fiz é o que vai estar descrito no primeiro passo. Ou seja, eu costumo comentar que a resposta está com vocês dessa prática. A resposta está na sua frente, tá? Vamos continuar. Achei o código literal G, né? Opa, o que eu faço com esse G? Depende, tá? Depende, né, da gente verificar, né, os outros itens. Por quê? Primeiro, né, essa sequência já é da 5427, tá? Não é da 5426. A gente normalmente esquece de comentar, mas é na 5427, ela é um auxílio para usar a 5426, viu? Ela é um apoio. E é lá que define as etapas, né? Então, primeiro determina o lote, depois o nível de inspeção. Com isso tudo, a gente achou o código G, né? É aqui que está falando que o nível 2 é geral, né? Pode ser usado outro nível, né? Depois eu preciso desse código literal, tá? Eu tenho que saber o meu plano de amostragem. Será que ele vai ser simples, duplo, né? Que tipo de amostragem vai ser? Ela pode ser, ó, simples, dupla ou múltipla, tá? Estabelecer aqui, ó, a severidade da inspeção. Eu posso ter uma simples normal, eu posso ter uma simples severa, eu posso ter uma simples atenuada. A dupla também. A dupla e a múltipla, né? Não sei se é o caso nós aprofundarmos. Normalmente vai pedir uma simples, tá? Determinar o tamanho da amostra, claro, esse é o nosso intuito. Ó. A gente vai chegar no final e através das tabelas nós vamos determinar o tamanho da amostra, que no caso é a tabela 2. Tá? Achei o código literal, vou direto para a tabela 2? Não necessariamente. Por quê? Porque tem um outro parâmetro que não foi comentado aqui, que é o risco do consumidor. Ele interfere no meu plano de amostragem, tá? O meu intuito é saber o NQA, tá, pessoal? Então, eu vou descobrir o NQA, que, no caso, todo NQA, quando se fala desse procedimento, é o NQA preferencial, tá? É por isso que dá um trabalhozinho ali na interpretação das tabelas, tá bom? Ok? Mas o passo a passo vai ser como que eu trabalho com essa tabela. Vamos supor que eu já tenho todas as informações ali pertinentes. Então, já foi me dado ali, ó, que a inspeção é uma inspeção normal, o plano é simples, simples, normal, tá? Na verdade, essa inspeção aqui, né, vou fazer por atributos, uma inspeção visual, de 50 peças, nível 2, e tem esse tal de risco consumidor, de 5%, tá? O material vai ser prego, e aqui está falando ainda, ó, de uma diferença entre QL e, né, NQA. Eu colocaria aqui DCU, tá? Existe uma diferença entre qualidade limite e defeitos por 100 unidades, tá? Então, esse parâmetro ele muda. Então, aqui, ó, 15% do quê? Valores percentuais de qualidade limite. Então, eu já sei que é QL. E se fosse só 15%, né, de unidades defeituosas? Seria DCU. Tá? Ok? Se fosse só valores percentuais, aí eu ficaria na dúvida, teria que procurar nas duas tabelas, né? Mas vamos lá. Então, o que eu fiz no passo 1? Passo 1, consultei a norma 5426. Eu colocaria esses dois passos juntos também, tá? Ok? No passo 2, ó, fui na tabela 1, codificação de amostragem, página 7, olhei na coluna ali, na primeira coluna, vi o lote de 50 peças, em que posição estava, né? E cruzei lá com a linha da inspeção nível 2. No nosso caso aqui, ó, foi encontrado o código literal D. Tá? Depois, o que eu fiz? O terceiro passo, eu fui para a tabela 15. Aí eu vou tentar, né, mostrar para vocês o porquê disso. Tá? Primeiro,
né, foi me dado uma qualidade limite. E me falaram que a inspeção é normal e simples. Só que esse risco consumidor aqui, ó, eu tenho que fazer uma avaliação se eu tenho uma diferença ou não, né, no meu código literal. Então, eu vou ter que procurar nessa tabela, né, uma referência da minha qualidade limite de 15% e verificar qual que é o meu NQA preferencial indicado para o meu QL apropriado, porque tem outra coisa ainda. O NQA, ele não bate efetivamente com o dado que vai ser dado de QL, justamente porque eu tenho um limite de NQAs preferenciais. Então, eu vou pegar o que é mais próximo para baixo, no caso aqui o 14%. Só que quando eu fiz isso, eu achei um outro código literal, que é o código literal F. Tudo isso eu vou ter que relatar. Tá? Então, meu código literal foi mudado, o código literal apropriado é o F. O meu QL apropriado vai ser o 14, que é o próximo, logo abaixo do 15. E meu NQA, que é um cruzamento também desse valor, é o 0,65. Tá? Aí sim eu consigo voltar com o meu NQA, ó, sabendo o meu NQA de 0,65 e sabendo o novo código literal, eu volto para a tabela 2, justamente que é o meu simples normal. Aí se fosse simples severo, ia ser tabela 3. E se fosse simples atenuado, ia ser tabela 4, por exemplo. Tá? Lá nessa tabela vai me informar a quantidade da amostra. Achei a minha quantidade da amostra de 20 peças. Mas uma outra coisa que eu acho nessa tabela é o critério de aceitação. Aqui, ó, 0 unidades eu aceito, uma unidade encontrada defeituosa eu reprovo. Então, retirando 20 peças do lote, eu reprovo caso eu encontre uma unidade ou mais defeituosas. Isso é o que eu vou escrever no meu procedimento. Tá? É isso que está aqui no quinto passo. Separado do lote 50 peças, aleatoriamente, a amostra, aliás, do lote de 50 peças, aleatoriamente nós tiramos 20. E esse aleatoriamente significa que eu não posso escolher, né, a peça, nem olhar para ela. Eu simplesmente seleciono involuntariamente. Tá? E faço minha inspeção visual. Então, separei as 20 peças, verifico se vai ter alguma, né, inconformidade, por exemplo, de tamanho, vejo quantas foram rejeitadas. Se não rejeitar nenhuma, o lote está aprovado. Tá? Então, basicamente, é isso, né, o que nós encontramos no relatório de amostragem, que é o roteiro da solução. Esse roteiro aqui, na prática, né, eu consigo reduzir ele para 3 passos, né, desde que eles sejam mais completos o possível, tá? E não muito resumido. Então, eu faço uma junção de informações em passo 1. Né? No passo 1, para vocês terem ideia, né, eu falo da tabela 1. No passo 2, nós escolhemos a tabela, né, referente ao risco consumidor, e depois nós finalizamos na tabela, né, específica do plano de amostragem. Então, dá para fazer num 1 passo, 2 passos e 3 passos. Tá ok? E aí, o quarto passo seria o laudo, que na verdade é o ensaio final. Você só consegue executar e tirar as peças depois que você faz o roteiro ali. Porque a princípio você não consegue saber quantas peças vai retirar do lote e nem o critério de aceitação. Tá? Não vai ser dado o NQA, porque se você tiver a referência de NQA, você não precisa ir para tabela nenhuma, você vai direto para a tabela 2 e lá já tem, né, o critério de aceitação, de acordo com o código literal que você achou na tabela 1. Pessoal, tranquilo? Essa prova, aliás, é feita à mão, tá?
você faz ela, a gente viu tudo digitadinho ali, né? Mas é que é um gabarito. Normalmente essa prova ela vai ser feita ali, né? Próprio punho, tá? Então tentem fazer ali, né? De uma forma legível também, tá bom? Bem, chegamos, né, no nosso horário. Vou voltar aqui na webcam, tá? Hoje nós conseguimos fechar essa parte de controle dimensional das práticas, tá? Com esses dois procedimentos. Então, praticamente ali, né, a gente viu uma revisão do que vai ser aplicado durante as atividades presenciais, né? Em caso ainda de dúvidas, né, pessoal que assiste posteriormente, né, não deixem de entrar em contato e tirar as dúvidas, né, se for possível, tá? No caso também da teoria, eu já deixei aberto o pessoal entrar em contato sobre a teoria, para tirar dúvida, tá? Mas por hoje nós encerramos nossa aula e também esse conteúdo, né, dessa sequência de aulas, de 4 aulas que nós fizemos, sobre os processos, né, e procedimentos da aula prática de controle dimensional, tá bom? Bem, aguardem novidade, vocês que nos acompanham pelo canal, nós vamos postando aí, né, as aulas futuras dos nossos outros cursos, né, e também dos nossos outros instrutores e professores. Beleza? Um abraço a todos, uma boa noite e bons estudos para vocês. Até mais, pessoal!